Fala galera, Marcenario, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Black Uber, trazendo para vocês um debate que teve na Rádio Gaúcha, uma das importantes rádios aqui do Rio Grande do Sul. É um debate entre o presidente dos taxistas e um representante do motorista de aplicativo. Vamos ouvir na íntegra, tenho ela completa. Agradeço ao João do grupo Miseráveis, pessoal ali de Cachoeirinha, pessoal Casca Grossa, trouxe aí, me avisou, né, ó, vai ter um debate, e eu consegui gravar ele todinho na íntegra. E vamos ouvir, analisar essa importante entrevista que teve aí, foi, acho que, se não me engano, na sexta-feira. E bora lá conferir esse vídeo! Por aceitar o convite. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade que os senhores oferecem, né, com essa audiência qualificada da Gaúcha, para prestar os esclarecimentos que forem possíveis. Estou à disposição e agradeço a oportunidade. Nós sabemos que é um tema da cidade, né, essa questão que envolve os taxistas e motoristas de aplicativo. Como o senhor resume este momento? O senhor tem muita experiência, já viveu outros momentos também de combustível subindo. Qual é a situação hoje, considerando tarifas, valor da corrida e os combustíveis custos para os taxistas? Eu trabalho no táxi desde 1978, nós enfrentamos várias crises, várias dificuldades, vários planos, cruzado e real e outros mais aí. Mas assim, a crise que nós enfrentamos com a pandemia, ela não tem precedente, então foi uma situação completamente atípica, mas o taxista, ele é um resistente, né? Nós estamos desde 2015 com a chegada dos aplicativos também numa situação de dificuldade, mas nós na época já convocamos a categoria e fizemos a seguinte colocação: o taxista é profissional, ele presta o melhor serviço nesse tipo de atividade. Ninguém melhor que o taxista conhece a cidade, pode prestar um serviço profissional. Para prestar esse serviço profissional é preciso ter uma remuneração adequada, porque você pode enganar todos por algum tempo, pode enganar alguns pelo tempo todo, mas você não pode enganar todos pelo tempo todo. Prestar um serviço cobrando menos do que custa esse serviço é uma falácia que não se sustenta para sempre. E é o caso dos aplicativos, que está desmoronando aquela conversa fiada que tu pode trabalhar cobrando menos do que custa. Nós, taxistas, nós resistimos, nós nos qualificamos, nós depuramos a categoria, nós temos uma série de exigências, entre as quais o exame toxicológico, e hoje o nosso cliente que saiu, que migrou para outros modais, para outros modelos, pelo preço, ele está voltando porque ele se deu conta que um serviço qualificado, profissional e garantido tem que ter uma remuneração adequada. Então nós estamos saindo de uma situação extremamente difícil. Nesse momento eu estou esperançoso, os taxistas estão voltando a trabalhar, o passageiro está voltando para o táxi, e a nossa ideia é justamente fazer desse limão uma limonada, e eu tenho certeza que nós vamos sair desse processo ainda mais fortalecida. A nossa categoria diminuiu bastante, nós tínhamos 10 mil taxistas, hoje nós estamos menos de 6 mil, mas no entanto está mais qualificado. Houve uma depuração até pela série de exigências que nós temos que preencher para exercer a função, entre as quais o exame toxicológico. Então isso para nós é uma forma de mostrar para a população que o nosso serviço é realmente qualificado e é preciso pagar por isso. Claro que a situação atual, nesse momento, com esse preço da gasolina, até infelizmente do GNV que também aumentou, é difícil, mas nós não pensamos nesse momento em repassar para a tarifa esse custo. Nós vamos resistir, nós vamos absorver esse custo e nós vamos tentar aumentar o número de clientes. Então, eu posso cobrar menos por corrida, mas eu faço mais corrida. E é isso que nós pretendemos fazer. Então, prestar um serviço de alta qualidade, com preço acessível, manter a clientela que nós temos e trazer de volta os que terminaram em outros modais, que agora estão com essa tendência a voltar. E no aplicativo nosso tem muita chamada sem desconto. O próprio cliente já está se dando conta que vale a pena pagar um pouquinho mais para ter um serviço garantido e para ser atendido. Então, no momento, a nossa situação é de esperança de que já está melhorando e vai melhorar ainda mais. Pelo que o senhor falou no começo, até analisando hoje, né, o que a plataforma oferece para os motoristas, é algo que não teria como ser sustentado a longo prazo, o senhor acredita? Pensando, né, nos motoristas de aplicativo, que hoje reclamam muito e com razão de que não estão sendo remunerados adequadamente? Mas é uma questão matemática, né? Porque se tu cobra R$6 por uma corrida, o litro de gasolina é 7, tu ainda paga 20% ou mais para a própria plataforma, sobra R$4,50. Como é que tu vai pagar se não cobriu nem o custo do combustível? Então, isso é uma falácia que está se desmoronando. Porque a pessoa que está dirigindo aquele veículo, ela também precisa gastar.
Não é só o veículo que tem gasto, o condutor também tem gasto. Claro. E na tarifa do táxi sempre foi calculado esses custos, inclusive o pagamento do INSS, porque é um cidadão que está dirigindo ali. Eu tenho visto muitos clientes nós dizendo, não, a gente se sente até mal se for pagar menos do que custa, a gente quer pagar um valor razoável, essas pessoas têm essa consciência. É com esse mercado que o táxi quer ficar. Nós não queremos ficar com aquelas pessoas que só querem pagar o preço baixo, que só estão usando porque o preço é baixo, porque é abaixo do custo. Nós queremos aquelas pessoas que têm essa consciência e que são nossos clientes. Nós não estamos transportando mais passageiros, nós estamos transportando clientes. Isso para nós é importante, porque eu, particularmente, vejo uma melhora muito grande na nossa categoria em função dessa dificuldade. Portanto, eu repito, nós estamos fazendo do limão uma limonada. Nós estamos nos qualificando, nós estamos oferecendo aquilo que o nicho do mercado quer. E a pesquisa que nós fizemos aqui me diz que com 15% da população de Porto Alegre mantém a frota funcionando 24 horas por dia. Então, nós temos que reconquistar esses clientes e frisar aquilo que eu sempre disse com o meu próprio colega. Nós não dependemos do legislativo, nem do executivo, nem do judiciário. Nós dependemos de nós mesmos, é o taxista fazendo por ele. Se eu prestar um serviço de alta qualidade, com preço acessível, eu vou manter o mercado. Tem E por aplicativo também, presidente. Nós temos um aplicativo do Sintaxe, foi fundado em 5 de setembro de 2016. Nós estamos oferecendo até 30% de desconto. O que está acontecendo? Como nós temos dificuldade de atender todas as pessoas, que aumentou muito o número de chamadas, as pessoas estão optando por chamar sem desconto. Por quê? Porque se deram conta que aquele preço que estava pagando é muito baixo, não remunera o veículo e o taxista, aquele condutor que está prestando um serviço que merece ser bem remunerado. Então, com essa conscientização da categoria, com essa solidariedade dos nossos clientes, eu vejo uma possibilidade de melhora e nós vamos sair melhor do que estávamos em 2015. Nos áreas frequentes. Bom, pessoal, essa foi a fala aí do presidente do Sindicato dos Taxistas. Ele tem razão, e tu vê que tem várias coisas que ele falou ali que é bastante interessante. Uma, que eles se qualificaram e se reciclaram, e realmente eles estão com melhores carros, mas isso foi por causa do motorista aplicativo. Ele tem carros muito mais limpos, mais novos, um monte de gente saiu, eles tiraram outros, né? Exigiram bastante, o toxicológico diminuiu muito o número deles. Então eles se reinventaram para poder não sumir, né? E a gente vê que ele não quer, é que nem nós, a gente não quer passageiro que pague uma miséria pelo serviço. É isso que nós também não queremos, porque ele não se sustenta, não se paga. Tu vê que ele tem corridas promo, hein? Que tem promoção de 30% e tem corrida promo. Então até o táxi tem corrida promo. Olha, foi bem esclarecedor aí a entrevista dele. E o do caso dele ser um profissional, eles merecem todo o nosso respeito. São profissionais, trabalhadores, passam o mesmo risco, a gente aprende muito e olha o modo deles trabalhar e a gente adapta ao nosso. Então eles são referência, têm que ser respeitados. Eu respeito muito um motorista de táxi, e muitos os mais antigos, pelo menos, não posso falar dos mais novos, mas os mais antigos conhecem a cidade de cabo a rabo, né? Não precisa de um GPS, mas nós temos ao nosso favor aí um GPS. Sabendo usar, a gente acha os melhores caminhos, a gente acha as melhores distâncias, então nós se igualamos por causa da tecnologia. E somos profissionais também não precisa de muita coisa para tu botar alguém dentro do banco de trás do teu carro e levar. Precisa o quê? Ser atento no trânsito, ser bom de direção, bom de direcionamento e ter uma boa conduta e ser respeitoso com o passageiro. Então, nessa parte aí de dizer que é mais qualificado, a população, os passageiros não estão reclamando pela má conduta do motorista aplicativo, que tem alguns com má conduta, mas é muito fácil de retirar um motorista aplicativo. Baixar a nota dele, ele já tem menos corrida. Se reclamar, o aplicativo dá uma advertência, na próxima ele já bota, que tem muitas injustiças, porque tem passageiros que sabem disso e reportam de maneira mentirosa e injustiça o motorista, porque sabe que ele vai ser punido. Então, são várias regras. É a modernidade e a gente está aí nessa luta aí. Tem algumas colocações que o presidente, que eu não concordo, né? Principalmente nessa parte de ser profissional. Nós todos somos, passamos pelas mesmas dificuldades. Uma coisa que tem que esclarecer ao presidente, que é o seguinte: o passageiro não está reclamando de o motorista não ser profissional e nem nada. Está reclamando que se ele chama,
não tem motorista. Então leva ali 10, 15 minutos para ver um motorista, coisa que eles chamavam em 3 minutos está. Então há uma demora. Há uma demora por quê? Porque é uma baixa tarifa que o aplicativo repassa para o motorista, e aí o motorista se vê obrigado a cancelar, porque ele não quer, que nem os motoristas de táxi, não querem aqueles que querem andar por muito pouco. O motorista quer alguém que ande com ele e que pague referente ao serviço de qualidade que ele tem. Frequente nos táxis que era o dono do registro contratava outros motoristas. Isso ainda ocorre, não tenho dúvida. Mas o perfil dos motoristas mudou, isso está ocorrendo menos. Sim, isso era muito frequente, né? Como vieram os aplicativos, né, como uma espécie de concorrência, pelo que eu entendi, muita gente migrou para os aplicativos. Eu queria te perguntar sobre isso, né? Isso é menos comum. Agora os donos dos registros estão eles próprios dirigindo mais. Me explica um pouquinho. Sim, em primeiro lugar, houve uma diminuição da nossa categoria de 40%, de 10 mil, nós não temos nem 6 mil. E o que acontece? Com a crise, com a concorrência do aplicativo, com a pandemia, não tinha condições de deixar o táxi trabalhando 24 horas, porque de noite não tinha serviço. Então, o que aconteceu? O proprietário passou a trabalhar sozinho, mesmo trabalhando mais horas. Ele trabalhava 10 horas, trabalhava 12, 14 para compensar, para poder sobreviver, porque nesses últimos anos nós lutamos pela sobrevivência, não foi para ganhar dinheiro. Agora a gente tem a esperança que passe futuramente a ganhar. Então, hoje, a esmagadora maioria, quem trabalha é o proprietário do veículo, que agora nós transformamos em autorizatário. Então, tem muito poucos auxiliares trabalhando, a maioria é o proprietário. E eu não tenho nada contra o auxiliar, o sindicato aqui é de taxista, seja dono ou não seja dono, ele é profissional taxista, ele pode se associar e o tratamento é o mesmo. No entanto, tu tens razão, hoje a maioria esmagadora é o proprietário que está trabalhando, até porque não tem condição de botar dois trabalhar, porque não tem serviço para sustentar os dois para rodar as 24 horas. Luiz Nozari, presidente do Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre, muito obrigado aí, volte sempre. Mas eu que agradeço, foi muito rápido, estamos à disposição aí, vamos conversar mais que a situação vai melhorar se Deus quiser. Temos que ter esperança, temos que trabalhar. Obrigado. Mas agora, vamos para uma polêmica que teve entre os motoristas de aplicativo que ouviram o representante da categoria dos motoristas e vamos ver o que foi na fala dele, se foi alguma coisa que ele falou que não deveria, ou ele deixou de falar alguma coisa. Eu ouvi da primeira vez. Vou confessar a vocês que não é a primeira vez que eu estou ouvindo junto com vocês, é a segunda. Eu achei que ele foi muito bom, merece todo o nosso respeito e nossa consideração, porque o cara teve coragem, foi lá, enfrentou a bancada de fantásticos repórteres, jornalistas ali que estavam indagando ele precisava dar umas respostas e tinha que ser rápido, curto. Mas vamos ouvir a reportagem do nosso representante, se não me engano é o Maurício. E recebemos também o vice-presidente do Sindicato dos Motoristas de Transporte Individual por Aplicativo do Rio Grande do Sul, Germano Weschenfelder. Bem-vindo, Germano. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Qual é a situação hoje para quem trabalha com aplicativo, considerando remuneração pela corrida e custos, principalmente com combustível? Tá uma situação muito precária, assim como os nossos direitos. Acho que o PG tem já apresentado umas matérias muito interessantes na Gaúcha e atualmente a situação que acontece que são empresas fora do Brasil que vêm aqui explorar mão de obra barata nossa, né? Não tem uma regulamentação oficial que regulamente quanto é a porcentagem máxima desses aplicativos e esses aplicativos chegam a cobrar da nossa mão de obra até 50% das corridas. A partir disso é que fica inviável na visão de vocês, né? Até porque a gente estava colocando a visão do usuário, claro, o usuário não encontra o motorista, ou demora, ou cancela, mas a gente precisa fazer essa leitura sob o ponto de vista do profissional, de alguém que está ali e não fica vantajoso, né, Germano? Isso, Kelly. Assim, o sindicato propõe que essa taxa da Uber seja diminuída e não precise repassar o valor do nosso reajuste, que é 42% de defasagem que a gente tem, para o passageiro. Por nós, se essa taxa da Uber for diminuída, os lucros, consequentemente, da Uber se diminuem, a gente conseguiria operar tendo uma taxa de cancelamento que não é a taxa de cancelamento atual, que atualmente os motoristas estão cancelando as viagens porque fica inviável da gente aceitar a viagem com o pagamento que a Uber nos proporciona. E
Com isso, a gente conseguiria aceitar as viagens e não mais cancelar, proporcionando uma melhor experiência para os passageiros. Germano, tem uma questão na relação dessa empresa com vocês, com os motoristas, que eu acho muito interessante. Tu acho que pode falar um pouco mais sobre isso. Que tem uma relação paradoxal, né? meio controvertida, assim, porque, por um lado, não dá para negar que no momento de desemprego delirante que a gente está vivendo no Brasil, é fato que a Uber impediu que muita gente não ficasse sem nenhuma fonte de renda, né? Por outro lado, tu tem toda a razão, é uma relação que eu tenho achado cada vez mais arbitrária, né? A empresa impõe suas regras sem nenhum diálogo, sem conversa, sem nada, e vocês aí eventualmente precisam até prestar um serviço que eu sei que vocês não queriam que fossem pior, né? Eventualmente tem que desmarcar uma corrida, cancelar, porque não vale a pena ir até a casa do cliente que é longe de onde vocês estão, para depois levar ele para outro lugar que vocês não têm esse custo coberto, né? E no momento de preço muito alto da gasolina fica impossível. Então, interessante isso, porque como nós temos um momento de desemprego terrível no país, a impressão que eu tenho, Germano, é que os motoristas de Uber até querem sair da Uber, né? Ou querem ter outra possibilidade, mas estão com dificuldade de achar outras alternativas. É por aí? Faz sentido? Acabar ficando na Uber é uma espécie de necessidade, porque infelizmente o desemprego é galopante. É por aí? Tá correta a minha interpretação? PG, tá totalmente correta a tua interpretação. Os motoristas que trabalham na Uber, eles trabalham porque não tem outra alternativa. O meio que o trabalhador tem para não ficar sem nenhuma fonte de renda. Atualmente a Uber, eu passei em direito, me formei em direito, eu só trabalho como motorista de aplicativo porque eu ainda não tive a carteira da ordem de advogado. Mas a minha remuneração ela é baixíssima na Uber. Para tu ter uma noção, eles pagam menos de um salário mínimo mensal para quem trabalha 8 horas por dia, descontando gasolina e o aluguel do veículo. E é isso que sobra para motorista, menos do que o salário mínimo por mês. Mas ninguém do sindicato é contra a Uber, a existência da Uber. A gente sabe que a Uber veio para ficar, mas a gente quer simplesmente que tenha uma remuneração digna do trabalhador. Teria que haver, por parte da empresa, um reajuste na avaliação dos senhores em relação, eu não sei se é reajuste a palavra, ou uma readequação. Eu entendi, é ficar com um percentual menor, que vocês defendem. Isso, a gente acha que baixando o percentual da Uber, não precisaria se aumentar hoje o valor pago pelo passageiro, que atualmente os passageiros optam pelo transporte da Uber porque é um transporte barato e é um transporte de qualidade, um transporte mais barato que o táxi e com uma qualidade até muitas vezes uma qualidade maior que o taxista, com todo respeito aos nossos colegas. Qual é o percentual hoje, Germano? É uma taxa variável da Uber. A gente não tem como precisar um percentual específico, já foi 25%, mas hoje em dia é em torno de 20% até 50%. Tem corridas que eu tenho notícias pelos meus colegas que eles ficaram com mais do que 50% da viagem. Metade do valor, ou seja, como você vai fazer uma viagem de R$10 que fosse, fica R$5 e, como estava dizendo no entrevistado anterior, não paga o combustível. Exatamente, Kelly. A minha dúvida, Germano, é por que ficam na Uber? Porque tem outras empresas, inclusive tem empresa brasileira que também... A Uber é uma plataforma de tecnologia, que conquistou o usuário entra ali e chama o serviço. E o serviço é prestado, né, pelos motoristas. Por que não vão para outras empresas? É o usuário que fica? Qual o percentual mais ou menos do mercado que é a da Uber hoje, né, no transporte de passageiros? É o PG que falou agora? O Stout. Gustavo? O alemão, o Leandro Stout. Leandro Stout. Leandro, com todo respeito, ela tem mais pessoas no marketing, a Uber, do que pessoas na tecnologia. Então, eu acho que tu caiu no conto da Uber. Não, mas não é questão de cair. Eu estou te perguntando por que vocês não vão para outras empresas? Por que ficam na Uber? Não tem outra empresa que compita e tenha o mercado que a Uber tem. A Uber aí tem outras empresas. Tu está me dizendo que a Uber domina o mercado. Por isso que eu te perguntei, qual é o percentual? A Uber tem, na preferência do cliente, qual o percentual hoje? De cada 10 passageiros... Eu acho que 8, de cada 10 passageiros, 8 usam a Uber.
Se vocês se Mas organizassem, deixa eu dar um exemplo, se vocês se organizassem como motores, todos de repente decidissem, nós vamos montar uma empresa. É a nossa empresa, o percentual vai ser só de 5% para custo da tecnologia e a nossa empresa vai ter uma tarifa barata. Vocês não teriam a clientela, não teriam essa possibilidade, pensando no empreendedorismo local? Eu não sou um partidário alucinado por um vínculo empregatício. Eu quero que o trabalhador ganhe um salário digno, só isso. Mas a gente está com uma alternativa agora que está surgindo, uma cooperativa local em Caxias do Sul, que está com um projeto de vir para Porto Alegre, a Liga da Ecomob, e está com um projeto de vir para Porto Alegre em 180 dias. O sindicato está encampando essa ideia e a nossa ideia é de que venha com uma tarifa mais barata do que a Uber e com pagamento melhor para o motorista. Mas esse empreendedorismo local já tem algumas... O Garupa até é um exemplo disso, mas é muito difícil de competir com a Uber, porque a Uber ela gasta muito dinheiro com promoção. Precisa ter uma banca forte, ter apoio do governo, prefeitura, governo estadual, para surgir alguma empresa que seja daqui. Eu sou favorável disso, dessa tese, de que tem uma empresa daqui que pague melhor os motoristas e também forneça um benefício à comunidade local, né? Mas eu acho importante essa pergunta do Stout, vou insistir nela, Germano, porque é o seguinte, na visão assim, né? Pensa que a gente não sabe do que está acontecendo, dos problemas. Daí o raciocínio básico é, mas por que vocês não saem da Uber se ela é desvantajosa? E a pergunta é, não saem porque a maioria do público está ali? Porque a maioria dos usuários... escolhe a Uber, essa é a questão. Essa é a pergunta, assim, sem viés nenhum. Tipo assim, por que vocês não... Por que não é... Vamos supor que eu fosse um motorista de aplicativo, assim, né? Eu queria entender por que vocês continuam na Uber se ela ainda está pagando menos, digamos assim. Não, Kelly, não sai do jornalismo que tu manda muito bem aí, por favor. Não vem falar de aplicativo. É difícil falar. Acho que nem aceita o meu Celta, viu, Germano? Mas queria entender isso, sobre esse aspecto, sabe? Por que se permanece ali? Na verdade, é porque tem muita gente, aliás, ou como tu disseste, né? A maioria das pessoas busca o seu transporte por ali e não por outra plataforma, é isso? Isso. A Uber foi a primeira empresa de transporte que surgiu no mercado. Uhum. E ela dominou o mercado. Assim, tem alguns processos na justiça que a concorrência que a Uber faz contra as empresas é desleal, que ela utiliza a mão de obra barata para dominar o mercado, com dumping social e essas coisas. Mas a alternativa de vir um transporte, uma empresa de transporte ou uma cooperativa de transporte daqui, é uma alternativa que vai ter que ser pensada pelos motoristas, mas agora, nesse momento, Kelly, TG e Gustavo, não tem nenhuma empresa que consiga sustentar um motorista, porque os passageiros, eles de 8, a cada 10 passageiros, 8, 9 estão na Uber. Isso teria que ser uma alternativa pensada a médio e longo prazo. Mas uma das concorrentes, inclusive, foi embora, né, Germano? Uma das concorrentes era a Cabify saiu. Isso. Tem uma questão, Germano, que eu acho interessante, que é o seguinte: houve um momento na gestão passada aqui em Porto Alegre, mas várias outras cidades do país fizeram isso, fora do país mais ainda, que é a questão de taxar os aplicativos, né? Então se falou muito em taxar os aplicativos para pegar esse dinheiro e injetar no transporte coletivo, né? Seria uma das saídas para isso. E eu me lembro que eu cheguei a defender isso, e aí os motoristas ficaram muito furiosos comigo e os usuários também. Os usuários eu achei um absurdo, porque se pagava muito pouco na Uber, como ainda se paga, claro, a não ser em momentos de tarifa dinâmica, que de fato é muito caro, mas a gente precisa ter uma certa solidariedade, né? É muito barato, dependendo do momento, da situação, do horário, para ser algo real, e é isso que tu está dizendo em outras palavras aqui. Agora, os motoristas ficaram furiosos comigo porque entenderam que se a Uber de fato fosse taxada, esse valor, esse preço a mais seria repassado para os motoristas. Quer dizer, os motoristas passariam a ganhar menos ainda. Faz sentido isso para ti ainda? Porque os motoristas, quando ficaram receosos de taxar uma empresa como essa, e desculpa se eu estou me estendendo na pergunta, mas é uma empresa que ganha dinheiro usando espaço público, usando a malha viária da cidade, né? Que foi construída com recursos do meu dinheiro, do teu dinheiro, do nosso dinheiro. São 25 mil veículos gastando asfalto na rua. Ora, tem que ser taxada.
Não é errado, né? Mas os motoristas, ao defender que não fossem taxados por receio de eles próprios terem arcar com esse custo, acabavam defendendo a empresa. Qual é a tua avaliação sobre isso, por favor, Germano, como representante do sindicato? Entendi, agora eu vou te dar a minha opinião pessoal, não é o parecer do sindicato, mas está completamente correta a tua análise. Os trabalhadores, para tu ter uma ideia da necessidade com que eles precisam desse dinheiro, eles chegam a defender a empresa, da empresa não ser taxada. Então, tá sendo uma regulamentação, que nem em São Paulo, garante que a empresa seja taxada e não recaia sobre o motorista essa taxação. Então, é completamente correta essa análise de que, sim, a Uber ela deve pagar um valor de imposto por usar a malha viária, até porque a gente sabe que o transporte mais econômico que tem é o ônibus, ou outras bicicletas, ou outros modais de transporte, mas não é o veículo, o transporte da Uber não é o mais vantajoso do ponto de vista ambiental e do ponto de vista ecológico. Germano, para finalizar, eu sei que tu tem compromisso, só explica pra gente em que situações o motorista tem negado, rejeitado a chamada. Assim, varia, eu não posso precisar se tem gente que diz que é nas corridas curtas, tem gente que diz que é nas corridas longas, mas não posso precisar para os telespectadores, para quem está nos escutando, qual assim, varia de corrida para corrida, o que o algoritmo da Uber nos passa, porque a gente faz uma avaliação assim, se uma corrida tem 2 quilômetros e a gente vai receber R$5, essa corrida a gente pega, é uma corrida curta, porque 2 quilômetros para fazer R$5 dá mais do que R$2 por quilômetro, daí vale a pena do ponto de vista econômico. Ou uma corrida longa que tenha 10 quilômetros e a gente receba R$20, a gente também pega, porque fica 2 para 1. Germano Weschenfelder, vice-presidente do Sindicato dos Motoristas de Transporte Individual por Aplicativo do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, volte sempre. Bom, pessoal, tem mais uma outra parte da reunião, mas eu vou falar nessa parte aqui do Germano, né, Maurício? Do Germano, para não se estender muito para os meus comentários. Primeiro, questão de ele estava falando, por que tu fica na Uber e não vai para as outras? Bom, se o cara tá na Uber e largar da Uber e for para 99, vai achar os mesmos problemas da Uber. Se tu for para o InDrive, vai achar os mesmos problemas do InDrive. A concorrência que eles falam tanto, na teoria, seria muito bom. Para quem? Na teoria. Na teoria seria bom para o passageiro, para o motorista, porque daí eles estariam com mais incentivos, pagariam melhor o motorista para o motorista ir trabalhar nela. E seria bom para um aplicativo que estaria entrando outro no mercado. Só que na prática a gente vê que é bom para o passageiro, que daí ele pode ficar cuidando um lugar e esses aplicativos novos não têm dinâmica. Então se o preço está mais baixo lá eles vão. O InDrive até tem, dependendo da dinâmica, está muito alto da Uber, ele dá uma aumentada no valor mínimo. Sabendo trabalhar, o cara até consegue tirar. O pessoal fala, eu consigo tirar R$2 por quilômetro. Eu também consigo tirar na da Uber. Né? Então, o que aconteceu na prática com novos, mais aplicativos? Bom para o passageiro, bom para o aplicativo que entrou e não paga nada, coisa que a 99, a Uber, a Cabify fez. E ruim, péssimo para o motorista, porque eles bagunçam o valor da tarifa das corridas para o passageiro. E aí vão embora, né? E aí fica aí o motorista. Veio o InDrive, por causa do InDrive entrou o Poupa, entrou o Carona e entrou o Promo. Então, qual foi a vantagem para o motorista? Zero. Zero. O cara que trabalhava a R$2 no InDrive antes, muitas vezes ele trabalha a R$1 o quilômetro, que nem nós aqui, que é péssimo. Então, concorrência é zero. Essa parte de... é um absurdo, cara. Dizer que o pessoal usa a malha viária, que não paga, que teria que pagar mais imposto, que o motorista fica defendendo a empresa. É lógico que essa taxação ia vir para o motorista. É lógico que ela o motorista já paga o valor da corrida, as promoções em alguns horários para os motoristas. O motorista já sai do próprio motorista. Se o motorista paga as viagens grátis, quem que vai pagar essas viagens grátis? Quem que vai pagar esses valores se uma fica se engalfiando para ver qual que cobra mais barato a corrida? Vem do motorista. O motorista já aviou, vocês vão cobrar. E outra, né? Tira de uma empresa privada para dar para outra empresa de ônibus que vai se virar, ônibus que vai procurar o seu próprio passageiro.
Agora, é aquilo, né? Ah, vocês querem andar de ônibus? Tudo bem, agora vocês vão pagar o ônibus ou não vão andar de Uber. Então, totalmente errado. E dizer que não paga imposto, que não usa a malha viária, a gente não paga PVA. O combustível que a gente paga aqui no Rio Grande do Sul, não sei se já baixou para 25%, mas tinha um projeto de 30% para 25%. Pagamos o imposto aqui, ajudou quem? Posto de gasolina, ajudou. Quem que usava proteção veicular, aumentou as proteções veicular, porque o motorista tem que usar, ajuda até a tia do café. Então, esse negócio de dizer que tira, que usa, olha a economia que faz girar com o motorista de aplicativo. Até a tia do cafezinho, daquelas townerzinhas que tem, daqueles lanches, o motorista aumentou por causa do motorista de aplicativo. O lavagem do motorista de aplicativo, quantos serviços indiretos o motorista faz e direto? Oficina, peça, pneu, manutenção, óleo. Então é uma visão pequena da situação, medíocre. E das corridas, por que o valor das corridas, que é rentável ou não, depende do horário, o valor do KM cai a R$1 o quilômetro, que é péssimo para nós. E tem corrida que é abaixo de R$1 o quilômetro, que é as promocionais. Aí o que os aplicativos fazem? Pego, pelo menos a 99 ainda não. Né? O Pop é Pop. Tem algumas do Poupa, que é mais rentável que a do X da Uber. Já não vai fazer Poupa também, né? Não vai fazer Poupa por causa que eu falei isso aí. Lógico que tem que ser muito mequetrefe para fazer essas promoções aí. Se tem uma categoria da 99 que paga melhor, tu vai fazer uma que paga menos. Só porque ela é maior que o X da Uber. Mas é fato. Então, a Uber o que fez? Já que tu não quer o promo, a gente vai, dependendo dos horários, vai ali, ó, R$1 o quilômetro, R$1,10 o quilômetro ali, senão tu vai ganhar menos. Então, por isso que tem corridas que depende. Então, a corrida curta é vantajoso? Sim, é R$5,21 aqui. Até 2 km, 2 km e meio, o pessoal pega. 3 km no máximo, de buscar e fazer a corrida, o pessoal faz um cálculo rápido, até vale. Acima disso não vale como corrida mínima. Então ele não pega. Ou corrida longa. Depende da corrida. Tu vai fazer uma corrida longa de 20, 30 km. Vai fazer uma corrida de 30 km para receber R$60. O motorista faz. Uma corrida de 30 km para ganhar R$32 ou R$29. O motorista não faz. Então o colega relatou bem. Agora vamos para a opinião final dos jornalistas da rádio. Eles escutaram até taxista, opinião de pessoal que é usuário não, passageiro, né, de motorista de aplicativo. Gervano, é que essa é uma situação que lá no início, né, quando entrou a Uber no mercado, as condições eram outras, né? Ela virou sinônimo de transporte. Gervano, é que essa é uma situação que lá no início, né, quando entrou a Uber no mercado, as condições eram outras, né? Ela virou sinônimo de transporte de passageiros, então ela conquistou o cliente. Tem concorrentes? Tem, mas pelo que ele está nos relatando aí, os concorrentes ficam com uma parcela muito pequena do mercado. Desde o início já se sabia, a Uber chegava... Fica numa parcela muito pequena do mercado e faz atrocidades mesmo. O pessoal bate muito na Uber, ele tem que bater, mas esquece das outras. A Uber chegava como a plataforma da parte tecnológica. Ele falou do marketing, óbvio, né? Ela investe em marketing. Hoje, a Uber conseguiu chegar àquele ponto de marca que se mistura o serviço com a marca. A gente tem, assim, na lâmina de barbear, no detergente para lavar roupa, né? Tem vários, assim, que as pessoas misturam a marca com o serviço ou o produto. Agora, essa é uma relação que realmente, né? Uma multinacional, só uma organização muito grande dos motoristas para conseguirem convencer a Uber. Ou a Uber perceber na perda de clientes. Eu ia falar isso. Porque quem manda no final, quem decide se vai pegar táxi, Uber, 99, Garupa ou qualquer outro aplicativo, é o consumidor. Quem não entender isso aí, ficou bem claro, né? Até o presidente do Sindicato dos Taxistas disse, eles entenderam isso aí lá. Chegou um momento que não adiantava brigar, não adiantava, precisava se readaptar. Porque não adiantava. Quem decide é o cliente, o consumidor. E neste caso é isso aí também, Kelly. Tem muitas mensagens pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir? Vamos lá, porque chegou muita coisa. Vamos rodar algumas das mensagens que chegaram aqui no nosso 996995218.
Boa tarde. A minha única dúvida sobre a Uber é o seguinte: por que reajustar em algumas capitais e não reajustar geral no Brasil todo, porque a gasolina aumenta no Brasil todo? Uma boa tarde, Márcio Poleto, Porto Alegre. Essa eu respondo que eles não vão responder. Eles aumentaram em alguns lugares só para mostrar. E tava muita na mídia falando dos cancelamentos, aí, ó, reajustamos. Mas não é em todos os lugares. E um reajuste que é só para mostrar mesmo, para inglês ver, porque é um reajuste medíocre. Tem lugar aí que foi 10%, tem lugares que foi maior, tem lugares que mentiu que foi 50%, mas daí foi na tarifa base. Então, só marketing. Marketing. Por isso que única situação para resolver isso tudo é o aumento da tarifa. É só isso que resolve os cancelamentos, essa insatisfação dos motoristas de aplicativo. Tem que acompanhar o mercado, coisa que eles não estão fazendo para ficar um concorrendo com o outro. Matando ali quem? O motorista. Essa questão de não aumentar a tarifa é um modo de controle também. Não é só uma questão que eles querem lucrar. Eles querem lucrar sim, e esse é o objetivo deles, não tem nada de errado. O problema é que eles usam também o valor da tarifa e aí eles dão promoção, dão alguma coisa dependendo do horário, justamente para manipular os motoristas fazer a vontade dela. Porto Alegre. Boa tarde, camarada. Meu nome é Valdir Rocha, sou taxista. A grande verdade é o seguinte: o táxi é regulamentado. Nós estamos dentro do plano econômico, social e político do país. O aplicativo é um explorador de mercado. Por isso, esses cidadãos não têm nada contra eles, o trabalho que eles prestam, eles são explorados. Por quê? Porque a empresa que eles trabalham é exploradora de mercado. Portanto, não vai ter resultado nunca. Tem que acordar. Isso é a grande verdade. Meu nome é Juarez, eu sou motorista de aplicativo. Muito se noticiou nesses dias aí que Uber e 99 tinham reajustado os valores para motorista. Isso para nós na ponta não chegou, tá? Não houve reajuste nenhum. A gente continua recebendo pela taxa mínima, 5 e pouco reais. Então não houve alteração nenhuma de valores para o motorista pelos aplicativos. Pelo menos não chegou na gente. Boa tarde, meu nome é Marcos Vinícius, sou motorista de aplicativo há quase 4 anos. Hoje eu tenho que trabalhar de 4 a 5 horas a mais do que eu trabalhava no início, para poder ter um ganho parecido por causa do preço dos combustíveis que estão muito altos e das tarifas que não foram registradas nesse tempo todo, tá? Um abraço para vocês aí e bom trabalho. É Paulo, motorista de aplicativo. Eu gostaria de relatar que a Uber, se a gente não aceita 2 corridas de 5,21 no caso, que é a corrida mínima deles para os motoristas, eles deslogam a gente da conta. Aí tu tem que fazer todo o processo de logar de novo no aplicativo, e aí tu perde tempo nisso aí, em trabalhar. Ou senão eles deixam a gente pausado por um bom tempo. A Giane trouxe até do cancelamento, né? Meu nome é Marcelo, eu sou taxista e realmente os preços dos combustíveis comprometem o rendimento do nosso trabalho, assim como o aumento dos pneus, lubrificantes e todo o conjunto que envolve o serviço de táxi, inclusive os carros, né? A falta de carro para poder fazer a troca. Mas a concorrência com os aplicativos é desleal. Carros sujos, velhos, sem manutenção, que cancelam corrida quando querem, aí fica difícil poder estar competindo por um preço que não existe. A Uber, se tu tem essa conduta de carro sem manutenção feita, muito sujo, o carro ali que fede, com condições precárias, o passageiro pode relatar isso aí e o motorista pode até ser excluído. Então, se isso acontece na Uber, ele não consegue por muito tempo. Então, a própria avaliação elimina esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Dizer que não tem eu estar falando mentira. Mas é muito difícil o motorista ficar nessas condições muito tempo, porque a nota cai, há relatos, e repetidos relatos de falta de manutenção ou o motorista ser muito mal educado, resulta no quê? No banimento da conta, da exclusão da conta. E é claro que tem alguns aí que estão trabalhando na dificuldade, mas tenta manter o melhor possível o carro, que é o veículo de trabalho dele. Tem situações que ele relatou aqui? Tem, mas é muito raro e não consegue ficar por muito tempo num aplicativo como o da Uber, 99 ou InDrive. Do jeito que está
o aplicativo A Casa da Mãe Joana. Não se exige exame toxicológico e não faz vistoria presencial nos carros. Marcelo de Guaíba, motorista de aplicativo há 5 anos. Com essa tarifa, causa mais desemprego no sistema rodoviário. Motoristas e cobradores e motoristas de lotação estão sendo prejudicados, perdendo seu trabalho pelo um serviço de aplicativo com um preço injusto para todos. E Stout, esses são... Essa parte que ele falou do preço injusto para todos é certo. Prejudicar motoristas e cobrador realmente prejudica. Só que a geração de emprego, o motorista e cobrador leva quantos dentro de um ônibus? E ali é aquela linha ali. Tem uma linha, um itinerário, ele leva aquele pessoal. Aí o pessoal tem que se deslocar até casa. O motorista não. Quantos motoristas estão? Geralmente é uma pessoa num carro só. E aí quantos tem? Quanto gera combustível que gasta? Não, a pessoa não precisa parar na parada de ônibus e caminhar até em casa. Ou pegar um outro veículo até em casa. Ela pega o aplicativo e vai. Então, a geração de renda é muito maior com o motorista de aplicativo. E Stout, esses são os que chegaram por áudio, alguns dos que chegaram por áudio, porque a gente tem várias mensagens por escrito de ouvintes que são motoristas de aplicativo, dizendo que realmente está inviável o valor que fica com a empresa, com a Uber, a gente está dizendo aqui no caso, né? O Andrews Martins disse aqui, ó, falamos da Uber, no caso, mas a gente está falando sobre todas as empresas de aplicativo de mobilidade. E isso faz com que a gente acabe penalizado. A maioria de nós, motoristas, fica com menos recursos. E uma coisa que aconteceu também, Stout, só para eu encaminhar para o PG, é que alguns mandaram, inclusive, a tabela ali, né, o painel, de quanto fica com a empresa e quanto fica com eles, motoristas, o profissional no caso. E realmente é pesado o trecho, a parte, o percentual que fica com a empresa e por isso eles se sentem prejudicados. Kelly, o que eu acho interessante a gente também refletir um pouquinho é que nada disso seria um problema tão crônico, tão agressivo, que atingisse tanta gente se o país não tivesse atravessando um momento de desemprego delirante, né? Esse rapaz que conversou com a gente agora, o Germano, representante do sindicato dos motoristas de aplicativo, é um bacharel em direito. Mas tem tem analista de sistemas dirigindo, tem mecânicos, tem pessoas com curso superior e com ensino médio que têm uma outra profissão e se viram obrigadas a dirigir o aplicativo. É a alternativa que elas têm. Então nós temos um problema sério de desemprego. Isso precisa ser refletido também, porque a ideia inicial da economia compartilhada, onde a Uber se insere, claro, onde surgiu nos Estados Unidos, no Vale do Silício, era que servisse como um complemento de renda, né? O camarada tinha o seu emprego e aí de noite chegava em casa, queria complementar a sua renda, pegava o próprio carro e ia dirigir carona, entre aspas, para as pessoas, né? Eu não estou defendendo a Uber de forma alguma, tá? Porque a Uber aí se torna uma empresa que acaba sendo a fonte principal de renda das pessoas e passa a impor regras que são mudadas arbitrariamente, né? Numa relação com o trabalhador que é muito mais do que uma complementaçãozinha. Então a empresa não consulta ninguém, não dá satisfação aos seus colaboradores e aí esses motoristas recebem um percentual cada vez menor, cada vez mais baixo. Claro que é um problema sério, um problema grave, mas a gente precisa atacar também o que vem antes, que é um problema grave de desemprego que o país atravessa. Por isso que essa turma toda não se vê, não tem alternativa. Todas as famílias praticamente que eu conheço têm motoristas de aplicativo, porque eles não têm emprego. E o que está acontecendo, para fechar esse último depoimento, Roberto mandou aqui, 4 anos como motorista de aplicativo. Entreguei o carro alugado semana passada. Trabalhar fica, para a empresa, no caso, ficar com 50% da tarifa não dá, é inviável. É o que eu ia dizer agora, é um serviço relativamente novo e é a maior crise que vive. É a maior crise. Como vai ficar o serviço? Se vai ter desistência de mais motoristas, se o serviço vai ficando pior para o usuário, bom, daí vai depender. É o cliente que no fim decide tudo, é o usuário. Vai continuar com a mesma empresa, vai para outra empresa de aplicativo, vai voltar para o táxi, vai usar o ônibus ou a lotação? Bom, nós saberemos daqui para frente. Mas aí, né, a gente percebe muito assim, uma insatisfação por parte dos motoristas e já também uma reclamação grande de usuários, principalmente com a demora para a chegada dos veículos, com a rejeição das corridas. Senão vai marcar. Bom, pessoal, tá aí o debate que teve na Rádio Gaúcha, muito importante, parabéns à Rádio Gaúcha, tá sempre trazendo aí a situação dos motoristas, esse debate é importante, porque daí muitas coisas são esclarecidas aí,
dei meus pontos e quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam dessa entrevista, que para mim foi muito boa, foi bastante produtiva, esclarecedora por muitos pontos, e algumas coisas até eu já pontuei aqui, se vocês acharam que concordam ou não, já coloca aí nos comentários para a gente saber. Galera, não se esqueça, se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Quer ficar bem informado, mas muito bem informado no mundo dos aplicativos? É aqui no canal Black Uber. A todos agradeço imensamente por ficarem comigo até aqui. E lembre sempre, pessoal, se cuide ao trabalhar. Desejo que vocês façam ótimas corridas. E até o próximo vídeo, pessoal.